Povo missioneiro, o portal Rádio Cidade S.A., sob a direção do jornalista Jairo Ferreira, tem a grata satisfação de visitar hoje aqui na Secretaria da Cultura no município de Santo Ângelo, Rio Grande do Sul, a gloriosa capital das missões, o professor Mário Simo, que é professor, foi secretário da Cultura, escritor, poeta, homem de larga experiência na área da educação, homem das letras, da Academia de Letras de Santo Ângelo. E nós lhe agradecemos, professor Mário Simo, a especial gentileza de ter atendido esse convite do portal Rádio Cidade S.A. Professor, o senhor é natural aqui da região das missões, o senhor tem bem um jeitão missioneiro, né? Posso ter a satisfação de aceitar o teu convite, e nós estamos gravando dentro do arquivo histórico de Santo Ângelo, onde está a memória de um trabalho que é feito pela prefeitura, mas que você está fazendo também para a preservação da memória, tanto a memória oral como agora como a memória da imagem. Isso é muito importante. Mas você perguntou de onde é que eu sou missionário. Qual é a procedência? Eu sou de Carazinho. Carazinho? Eu sou natural de Carazinho, né? Mas eu saí de Carazinho já muito novo e andei vivendo muito tempo no meio dos pinheirais de Sertão, de Getúlio Vargas, de China, aquela região. Mas eu tenho um coração missioneiro porque Carazinho também se inclui na região das antigas missões. No município de Carazinho estava instalado o povo de Santa Teresa, que é um povo dos 18 povos do primeiro ciclo missioneiro. Mas eu estou em Santo Ângelo aqui desde 56. E aí não teve mais jeito. Não teve mais jeito. Não teve mais jeito. Não saio daqui só morto. As sesmarias dos jesuítas iam até Candelária, né? Até Rio Pardo. Sim, até Rio Grande. O Rio Grande era missioneiro? Dá para dizer que era missioneiro. No primeiro ciclo era missioneiro total, né? Total. 18 reduções espalhadas por todos os lados, né? Então é importante que quase não se dá importância ao primeiro ciclo, mas na verdade em todas as cidades próximas hoje, que talvez não tenha origem missioneira como tem Santo Ângelo, dos Sete Povos, né? Mas eles têm a história que se produziu nas missões e que ficaram rastros, como por exemplo o gado. O gado. O gado é um deles. Foi nesse período que foi introduzido. E esse gado é a base da formação do nosso Rio Grande. Sem dúvida nenhuma. Seu pai e sua mãe, o nome e a origem, são imigrantes? Não, a minha mãe é italiana, é filha de imigrantes, nascida em Garibaldi. Garibaldi. E o meu pai é alemão da França. Da França. O meu ancestral da minha família, chamado Matias Simon, ele veio para cá em 1828, quer dizer, na segunda leva dos alemães. E o meu pai é dessa origem aí. Embora a origem do meu trisavô que veio para cá era francesa, mas eles vieram como alemães. Houve lá um período em que se separou a Alsácia Morena, aquela história toda da Alemanha, e de lá que eu tenho origem. Então eu sou de italianos e alemães legítimos. Eu sempre digo, eu não achei no meu sangue ainda um pouquinho de sangue guarani, mas a alma é guarani. O que vale também é a alma, é o espírito. Professor Darcy Ribeiro, que me veio à memória agora, passou grande parte da sua vida estudando esta fantástica miscigenação que originou o povo brasileiro, obviamente o gaúcho, né? E nós temos um dos maiores tesouros do mundo, sempre disse isso, que é um pouquinho do sangue e da cultura do mundo inteiro. Aqui temos representantes praticamente de todas as nações do mundo. Isso é uma grande
alegria e muito importante para nós esse tesouro, que é o nosso povo, né, professor Simão? É a característica principal, né, do brasileiro. É muito importante. E é interessante que você falou que nas regiões, como por exemplo nessa região das missões, há uma preponderância de um tipo de miscigenação, particularmente do italiano, do alemão, mais adiante do polonês e de outros mais, mas com a terra, com o sangue anterior, quer dizer, com o índio que habitava aqui. Isso é uma característica daqui. Mas, por outro lado, se você vai olhar para todo o Brasil, mais ou menos acontece a mesma coisa. Às vezes muda a proveniência do sangue europeu, mas a mescla com o sangue que era autóctone aqui das nossas diversas etnias indígenas, elas se mesclaram e formaram esse povo que é o brasileiro legítimo. É verdade. É tão interessante essa questão aqui da região das missões, por exemplo. Como a gente tem esse vínculo com os povos nativos, que a gente dizia, e dizem até hoje, é comum dizer, onde é que tu estava, fulano? Ah, eu estava reunido ali com uma indiarada, que na verdade não são índios, mas que se consideram índios, né? Uma indiarada, e o teu pai? Ah, meu pai é um índio velho, fulano de tal, índio velho que não é índio. Pode ser até alemão. Pode ser até alemão, né? E essa questão do gauchismo é muito interessante, porque eu vi, tive a oportunidade de ver uma coisa muito interessante, muito exótica, mas eu vi em Porto Alegre uma pessoa descendente de chinês ou japonês, porque eles se parecem muito, né? Mas bem aquele fenótipo, olho bem puxado, rosto redondo, bem o fenótipo do chinês ou do japonês. Eu não sei qual é que exatamente era a nacionalidade desta pessoa, mas o que me chamou a atenção é que eu estava pilchado de gaúcho, de bombacha, bota, lenço, chapéu, mas era a coisa mais interessante de ver aquilo, né? Mas é engraçado como é forte essa coisa, né? É forte, é muito forte. E tem gente em toda parte do mundo hoje, né? Hoje tem em toda parte do mundo. É muito forte essa questão do gauchismo. Mas tem uma outra coisa que também gostaria de levantar nessa ocasião, que é muito importante. Fique à vontade. Quando eu dava aula na faculdade, que parei há pouco tempo aqui na Universidade da URI, havia uma aluna que tinha traços indígenas, de índio, né? Assim no seu semblante, inclusive a pele, né? E um dia eu disse para ela assim, digo, aqui temos pelo menos uma representante bem clara do nosso sangue guarani, né? E ela ficou furiosa. Ela se levantou da sala, foi lá na direção e me acusou de estar fazendo uma espécie de bullying, né? No sentido, né? E eu fiquei apavorado. Passado uns dias, uma moça de São Luís, onde tem muito disso. São Nicolau, Santo Antônio, essa né? região aqui. E muito. Passado umas semanas... Que é lindo, né? É muito lindo. Ela veio me pedir desculpa. Pedir desculpa do que ela tinha feito, porque ela não tinha entendido a importância dela de ter um pouco de sangue. Daí assim, sabe o que eu descobri? A minha avó era bugra, ela disse. E aí sim, então se conscientizou da importância que tem de você se agarrar às suas origens e defender o seu sangue, né? E no nosso caso aqui com essa miscigenação, nós temos uma oportunidade enorme de entender, é fácil de entender, porque você pertence ao grupo, né? Eu não tenho dúvida nenhuma. A minha avó, Domingas, bugra mesmo. Por quê? O meu avô, Silvano Saragossa, era descendente direto de bascos, da província basca, lá da Espanha, né, lá da Europa. A minha família, pelo lado da minha mãe, portugueses, né? Do Nascimento e Silva, da minha mãe. Do meu pai, Saragossa, da província basca de Saragossa. E a minha avó, o meu avô casou com a minha avó, que era bugra, uma bugra mesmo, sem nenhum problema. E às vezes me perguntam, professor Maricino, Saragossa, mas tu é tão missioneiro, desse jeito branco que tu é, né? Descendente de grandes fazendeiros, né? Como que tu diz que tu é missioneiro, com esse orgulho, tu fala até que é jesuíta? Eu digo, olha meu irmão,
eu vou te dizer uma coisa. O meu corpo, o meu couro, o meu invólucro é, com todo o orgulho possível, de imigrantes espanhóis, bascos, que nem são espanhóis, eles dizem que são bascos, né? E portugueses. Agora, dentro deste couro, peleia ou um padre jesuíta, daqueles bem metidos, ou um bugre missioneiro, um índio guarani mesmo. E daí, qual é o problema? E o senhor estudou aonde? Começou a estudar onde? Lá por Carazinho? Não, os estudos? Os primeiros estudos foram lá em Sertão. Sertão. Hoje é o município Sertão. Isso. Mas eu estudei a partir dos 10 anos num seminário. Eu fui levado para o seminário do Vale Vento em Vale Vento. Perto de Santa Maria, lindo Vale Vento. É impressionante, um lugar de paz. De paz. É uma paisagem lindíssima, né? O senhor estudou lá em Vale Vento? Estudei 8 anos lá. Que maravilha. Então a minha formação toda ela é baseada em estudos muito fortes, né? Porque a gente tinha aula de manhã e de tarde e estudos de noite. Então não tinha jeito de você não estudar. Eu fui seminarista. Ah, também? São José dos Pinhais, Sagrados Corações de Jesus e Maria. Ah, lá no Paraná. No Paraná. Bem longe. Os meus eram os palutinos. Mas como valeu isso, hein? Ah, valeu. Como valeu isso? Para mim valeu muito, porque a gente aprendia línguas diferentes, a gente se lia muito. Latim. E toda essa formação que eu tenho ligada à escritura, à literatura, nasceu lá, sem dúvida nenhuma, nasceu no seminário. Rosa Resina Puela Este. Nunca me esqueci. A Rosa Rainha é. Em latim. Isso é coisa do seminário, professor. É do seminário. E quer ver uma outra que eu acho muito interessante, que você fixou, e eu acho que deve se fixar em todos aqueles que querem escrever. Nulle die sine linea. Nenhum dia sem escrever alguma coisa. Isso é muito bom. Olha aí, gurizada medonha. O professor está dizendo. Nem um dia sem escrever alguma coisa. E ler muito, né, professor? Ler muito. Ler muito. Eu sempre digo, quem lê muito não precisa nem saber regras gramaticais. Ele aprende a escrever certo, melhor que muita gente que conhece as regras e não sabe como aplicá-las. Aplica tudo errado. Mas a verdade é que esse nulle die sine linea, nenhum dia sem escrever alguma coisa, é importante para todos nós. Todos nós. Você para de escrever é a mesma coisa que parar de caminhar. Aí começa a doer. Na próxima caminhada você já está com dificuldade, é parecido assim. De Vale Vento, continuou os estudos. Sim, lá eu terminei, aí eu vim para Santo Ângelo, de lá já vim direto para Santo Ângelo. Né? Morei uns anos no Comandaí, mas em 64, o ano que eu me casei, já fui professor do Verzelli. Aqui. E é interessante que, para ver como os estudos do seminário, deve ter acontecido contigo também, eram muito fortes, muito fortes, muito profundos e se fixaram. Eu fiquei 8 anos sem estudar e fui direto a lecionar no Verzelli. Até hoje me impressiona como é que podia, né? E aí sim, então eu acabei fazendo um curso de proficiência em Santa Maria, 900 aulas de português no ano. E aí eu tenho um documento que é o que eu mais prezo, é o primeiro documento de professor de português emitido pelo MEC. Depois eu fiz então universidade aqui em Juí, eu fiz mestrado, eu sou mestre em literatura, na verdade. Sim. E aí eu comecei a lecionar nas universidades até 2008. Né? Fiquei velhinho dentro da universidade. Mas o importante, eu repito sempre, é a formação básica que você deve ter lá no primeiro grau, no segundo grau, sei lá, mas de lá é que nasce, porque se deixar tudo para fazer dentro da faculdade, as coisas vão ficar muito difíceis. Sem dúvida nenhuma. Eu tinha um amigo, ainda é amigo, mas há anos a gente não se vê. A amizade é uma coisa que perdura pela eternidade, a amizade verdadeira. O nome dele era Luiz Carlos Feldman. Há muitos anos não vejo o meu amigo Feldman, que foi seminarista comigo. E eu conto isso às vezes para mostrar o quanto é forte e levado a sério o estudo nos seminários. O Feldman tirava só 10 em tudo. Até me arrepiei agora aqui.
E uma vez, os seminaristas notaram que o companheiro, o amigo Feldman, chorava copiosamente num canto assim. O que houve com o Feldman? Está chorando, não para de chorar. Aí o padre Algemiro, um padre espanhol, o Feldman está chorando porque tirou 9 numa matéria. Primeiro, 9, né? Segundo, chorando. E eu nunca vou me esquecer disso. Aí os padres acalmaram o Feldman. Não, Feldman, pela tua luta, pelo teu perfil de estudante, que é nota 10, 10 em tudo, cara. 10 para ti, não é mais 9, é 10. Deram 10 para o Feldman, para a alegria do Feldman. O senhor acredita nisso? 10, ele era nota 10 em tudo. Eu conheci um amigo meu também, João Andrade de Carvalho, um grande, foi desembargador do Estado, está vivo ainda, meu amigo, que teve uma questão muito semelhante assim também. Tanto que, por tirar 10 em tudo e saber discutir as coisas de uma forma um pouquinho superior aos próprios colegas, eles começaram a desconfiar dele. Sim, que acabou sendo mandado embora do seminário. Aí eu ia perguntar, por que você não ficou padre? Por que não continuou no seminário? Eu lhe digo, por causa do celibato. Eu não nego. Eu escrevi um artigo, há pouco tempo eu escrevi um artigo em que falo disso. Optei pela prenda. Aonde eu falo da minha história no seminário, que foi fantástica. O senhor acredita que há não muitos tempos atrás ainda me comunicava e comunico com o seminário dos Sagrados Corações de Jesus e Maria em São José dos Pinhais, no Paraná, e sempre eles disseram: tu perdeu, a tua carreira era aqui na igreja. Eu digo, vocês com esse tal de celibato é que perderam o amigo aqui, ó. Perderam o padre. Na brincadeira, perderam o padre, né? Não, o amigo não perderam, perderam o padre. Na brincadeira com os padres lá do seminário. Eu só desisti por causa disso mesmo, né? Eu arrumei uma namorada, seminarista não pode ter namorada, e eu disse assim, eu vou ficar com a prenda. Foi uma bela decisão. Uma bela decisão. Claro, você não deve levar a culpa por isso, porque é claro que muitas almas se perderam pela falta do padre Silvano Saragoso. Mas Deus perdoa no benefício do que você faz pela comunidade. É verdade, é verdade. É por isso que eu digo, acho que eu tenho um pouquinho de padre jesuíta na alma. Deve ser. Mas, professor Mário, o senhor foi por muito tempo também, se não servidor público, mas envolvido sempre com a coisa pública. O senhor tem esse sangue solidário, fraterno do missioneiro, né? Pois é, eu sabe que eu fui secretário de turismo. De turismo, né? Quase 18 anos aí de diversos mandatos de prefeitura. É mesmo. E quando eu entrei como secretário de turismo, eu entendia um pouco de turismo, porque para mim turismo é economia. Ele funciona como diferente da cultura, que a cultura é uma identidade, e para mim turismo é economia. Mas aqui o nosso turismo é cultural. É cultural. E aí, qual é a base? É as missões. São todas as missões, é a história missioneira e os vestígios aqui de São Miguel. Naquela época, São Miguel pertencia a Santo Anjo e também São João, né? Mas eu não sabia muito pouco dessa história. O que aconteceu? Vinham turistas e eles queriam visitar as missões e alguém tinha que explicar alguma coisa. Aí eu comecei a buscar pessoas que soubessem para fazer esse trabalho, que hoje é feito pelos guias de turismo, que são eficientes, são muito bons, né, porque tem curso para isso também. Mas eu não encontrei um professor em Santo Anjo sequer que entendesse. Por isso que eu sempre digo assim, que é muito recente a história das missões na cabeça dos missioneiros. É muito recente. Ontem de noite ainda me perguntavam sobre, sabe que hoje é o dia de Santo Anjo, né? Hoje é 12, né? 12 de agosto é o dia da fundação da redução de Santo Anjo. É hoje, casualmente. Olha que felicidade. Que felicidade. De poder falar disso. Não por acaso. Não por acaso. Tá bom. Mas é impressionante que muita gente não tem a menor ideia, porque há um equívoco, diria assim, no brasão da cidade de Santo Anjo, feito lá nos anos talvez 50, sei lá que ano foi feito,
Lá está a data 707. E é 706. Sim, é 706. 706, Pois então, é mesmo. O que eu estou dizendo? Que é muito recente a história. A história para nós aqui é muito recente. E eu sempre digo também que o mito missioneiro chegou antes da história. Nós éramos muito mais orgulhosos de ser missioneiros sem saber exatamente. Sem saber o que nós éramos. Então, isso aí que eu acho muito importante. Eu me obriguei a estudar. E aí comecei a ler e ler e ler. E em 80 já escrevi o primeiro livro sobre as missões, exatamente para turista, né? Com uma ideia geral. Quando eu escrevi o segundo livro para valer, que é Os 7 Povos das Missões, a Trágica Experiência, que eu acho que é o meu livro mais importante, né? Eu tenho 9 sobre as missões. 9 livros. É e belo acervo. Esse livro, eu tinha lido 232 livros sobre as missões. Aí eu tive o capricho de contar, digo, e é complicado porque eu me baseei só em leituras e pesquisa de campo um pouco menos, mas foi mais em leitura meu trabalho, né? E era complicado porque eu li isso aqui em algum lugar, aí tu tinha que procurar em que livro foi para poder fazer citação direitinho. Você não pode escrever bobagem, né? Eu tenho que citar de onde é que você tirou, qual é a bibliografia tinha que ser. E cada vez apareciam fontes melhores, né? E você comprava mais um livro e mais um. E comecei a me acercar também de grandes estudiosos, como por exemplo o padre Rabuski, Arthur Rabuski, importante. Um outro padre jesuíta de São Leopoldo, o padre Arnaldo, ele já faleceu há tempo, mas eu acho que o Rabuski também deve ser já falecido. Mas me acerquei de pessoas assim, que eram jesuítas, eram padres. Onde é que nós vamos parar? E o nosso bispo aí também, né? Que faleceu também. Esse também. Dom Luiz, né? Dom Luiz. Esse também tinha um conhecimento bem, e diversas vezes discutimos muito sobre a questão, porque a questão jesuíta é muito complicada, você conhece bem essa história. Tem muitas escolas, inclusive, né? Muitas escolas, e é muito estanque também, assim. Você tem uma parte decidida já, esclarecida pelos documentos, e de repente tem um par de anos aí que não foi ainda levantado, né? E muitas questões que não foram passadas limpo ainda, eu acho, né? Não, muitíssimas questões. E muitos documentos na Europa, né? Muitos dificultam um pouco a pesquisa, né? E escritos em latim barroco, em espanhol barroco, em alemão barroco. Eu tenho que então fazer um professor, fazer um leitor que entenda, para poder traduzir a nossa linguagem de entender essa documentação. É muito importante que todo mundo saiba disso, que as missões ainda tem muita coisa para a gente saber, para poder atingir a grande lição que foi para a humanidade esse projeto missioneiro. Mas embora existam várias escolas, várias espécies de opiniões a respeito das missões, porque obviamente muitos interesses na época e a partir da época e até hoje, isso cada um escreve conforme a sua ideologia, os seus ideais, valores e princípios, mas mesmo com todo esse cabedal, né, cultural que envolve essa história das missões, há algo que me parece que é ponto comum. Aqui se viveu um tipo de sociedade que serve de exemplo para a humanidade. Para mim isso é comum, ponto pacífico. Não sei se o senhor concorda. Concordo plenamente. E é isso que nos interessa. E mesmo respeitando todas as opiniões, a opinião que condena os jesuítas pela sua intervenção aqui, há opiniões que ao contrário acham que eles fizeram um grande trabalho. Mas, na verdade, não se deve preocupar nisso aí, no sistema que havia aqui. O sistema de vivência desses índios é que dá uma lição para todo o resto da humanidade. Pudermos ter uma sociedade igual àquela que havia aqui. Claro que havia problemas internos, que havia brigas, que havia até assassinatos, etc. Mas não era essa a questão. Mas não como hoje, né? Não, pegar Porto Alegre hoje, por exemplo. Não havia, por exemplo, problema com os anciãos, os velhos, embora a idade média deles era baixa, mas não havia menores abandonados, né? Não havia fome, quando havia fome de todo mundo. Não era alguns passando fome, em detrimento de outros gozando dos benefícios e da opressão.
Então é diferente. Essa lição ainda que nós temos que descobrir melhor e deixar bem mais claro. E há estudos que estão aparecendo. Cada vez mais. Felizmente tem muita gente estudando, universidades inteiras preocupadas, né, com essa questão. E a cada ano aparecendo novos volumes aí que tratam desse assunto. Né? Eu tive pesquisando com Dilson Pinheiro Machado. Um abraço para ti, Dilson Pinheiro Machado, meu irmão, que é um estudioso, ele é formado em agronomia, é engenheiro agrônomo, Dr. Dilson Pinheiro Machado, missioneiro, fantástico essa pessoa. Pesquisando com ele nós encontramos isso ligeirinho, mais de 300 obras entre monografia, mestrado e doutorado sobre as missões pelo mundo inteiro. Mais de 300. Isso a gente deu uma pesquisada rápida, para o senhor ver como este acontecido aqui nas missões, essa sociedade, essa história missioneira de 150 anos, 170 anos, uns dizem uma coisa, outros dizem outra, que já fazem isso, 390 anos que aconteceu, é reconhecido, laureado e pesquisado pelo mundo inteiro. E nós, como o senhor disse, ainda não conhecemos bem a nossa história. Não conhecemos bem, nós moramos dentro. Nem valorizamos tanto. Nem valorizamos. E até temos, às vezes, dificuldade em entender que temos que ter orgulho de onde nascemos, do que aqui fizemos, e até da miscigenação, de quem tem o sangue guarani, o sangue do nativo. Né? É verdade, né? E é impressionante como você falava que em todo mundo aparece isso. Eu recebi um livro de uma sobrinha minha que mora nos Estados Unidos, em inglês, tratando dos povos missioneiros, não só dos 30 povos, enfim. Aqui, sim, dos 30 povos, claro. Embora eles também tivessem essas experiências por lá, no México também houve, em Cuba também houve alguma coisa nesse sentido. Mas esse livro especificamente veio em inglês, especificamente dos nossos 30 povos. O cara lá nos Estados Unidos. Analisando e pesquisando, estudando sobre os 30 povos guaranis dessa região, que é o Paraguai, Argentina e Brasil, mais ou menos nessas dimensões. Né? E é verdade, nós talvez não damos tanta importância, nem nos preocupamos tanto. Né? Eu acho que devia haver mais, aproximar mais essa questão nas escolas. Nas escolas. Eu acho com absoluta certeza disso, né? Porque nós temos aqui uma perspectiva, uma viabilidade econômica através da cultura e linkada com o turismo